preparei uma novidade para você. Se você entrar agora para o Fórmula Negócio Online, eu vou te dar de presente um treinamento Venda Rápida Online, onde nele eu mostro 52 estratégias para você começar a vender como afiliado sem investir e sem aparecer, se você não quiser. Esse treinamento sozinho, ele está avaliado aí, eu vendo ele por R$ 497, mas vai ser seu de graça. Eu vou te dar também de presente o maior treinamento de copywriting do Brasil. Está avaliado hoje R$ 997, mas vai ser seu de graça. Além disso ainda, eu vou te dar junto todos os 14 bônus que já estão lá no Fórmula Negócio Online. Tem um valor incalculável, serão todos seus de graça. E ainda, todo o Fórmula Negócio Online atualizado e completo, com 7 dias de garantia. Você recebe tudo, se não gostar de alguma coisa, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, acessa agora o Fórmula Negócio Online e faz a sua inscrição hoje. É só clicar aqui embaixo. As 48 regras do poder. Robert Greene. Regra 1. Nunca ofusque seu mestre. Sempre deixe aqueles acima de você confortáveis em sua posição superior. Em seu desejo de impressioná-los, não vá muito longe ao mostrar seus talentos, ou você pode alcançar o oposto, inspirar o medo e a insegurança. Faça seus superiores parecerem mais brilhantes do que eles realmente são e você atingirá eventualmente o poder. Regra 2. Nunca ponha muita confiança em amigos e aprenda como usar inimigos. Esteja alerta com amigos. Eles irão traí-lo de modo mais rápido, pois para eles a inveja é mais próxima. Eles também podem se tornar mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele será mais leal que os amigos, porque precisa provar algo. Na verdade, você deve ter mais medo dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, arrume um modo de fazê-los. Regra 3. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas equilibradas e nas sombras em relação às suas próximas ações. Se eles não têm ideia do que você fará, não poderão preparar uma defesa. Guie-as o suficiente pelo caminho errado, coloque-as dentro de uma cortina de fumaça e, quando elas realmente decifrarem suas intenções, será tarde demais. Regra 4. Sempre diga menos que o necessário. Quando você está tentando impressionar alguém com palavras, quanto mais disser, mais comum irá parecer e estará menos no controle. Mesmo se você estiver dizendo algo banal, parecerá algo original se você for vago o suficiente, reticente e enigmático. Pessoas poderosas intimidam dizendo muito pouco. Quanto mais você disser, maiores chances terá de parecer um tolo. Regra 5. Muita coisa depende da reputação. Guarde-a com sua vida. A reputação é a base do poder. Por meio dela, apenas você pode intimidar e vencer. Uma vez que a perca, contudo, você se tornará vulnerável e será atacado por todos os lados. Faça da sua reputação algo inatingível. Sempre esteja alerta a potenciais ataques a ela e haja antes que ocorram. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos encontrando falhas em suas reputações. Então, coloque-se à frente e deixe que a opinião pública os destrua. Regra 6. Atraia a atenção o mais que puder. Tudo é julgado pelas aparências. O que não pode ser visto não conta de nada. Nunca se deixe perder na multidão, caindo assim no esquecimento. Apareça, seja presente a todo custo. Faça de si mesmo um ímã de atenções aparecendo de forma maior, mais nítida, mais misteriosa do que as insossas massas. Regra 7. Deixe os outros fazerem o trabalho, mas sempre fique com o crédito. Use o conhecimento, a sabedoria, a força braçal das pessoas o mais que puder em sua causa. Isso não apenas guardará enorme tempo e energia, mas dará a você a aura de eficiência e de velocidade. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você lembrado. Nunca faça sozinho aquilo que os outros podem fazer por você. Regra 8. Faça com que outros o acompanhem e use isca se for preciso. Quando você força outras pessoas a agir, você é aquele que está no controle. Sempre é melhor fazer com que seus oponentes venham até você, abandonando seus planos próprios no processo. Engane-os o mais que puder e então ataque. Você tem todas as cartas na mão. Regra 9. Ganhe por meio de ações, nunca de argumentos. Qualquer triunfo momentâneo que você pensa ter sido ganho por argumentos, na verdade, foi resultado de atitudes. O ressentimento e a mágoa que você causará serão mais duradouros do que qualquer mudança momentânea de opinião por meio de argumentos. É muito mais poderoso fazer com que os outros concordem através de ações, mesmo sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. Regra 10. Infecção.
Evite azarados e infelizes. Você pode morrer afogado pela tristeza de outros. Estados emocionais são infecciosos como doenças. Você pode sentir que está ajudando alguém a não afogar-se em sua própria depressão, mas apenas está se afundando junto no mesmo desastre. Os momentos infelizes trazem a desgraça em si mesmos. Eles drenam sua energia. Associe-se com o feliz e o bem-aventurado em vez disso. Regra 11. Aprenda a fazer com que as pessoas dependam de você. Para manter sua independência, você sempre precisa ser alguém que as pessoas precisam e procuram. Quanto mais as pessoas dependerem de você, maior será a sua liberdade. Faça com que as pessoas dependam de você e com que elas tenham, com isso, prosperidade e felicidade. E nada a temer. Claro, nunca as ensine o suficiente para que não precisem mais de você. Regra 12. Use honestidade e generosidade seletivas para desarmar vítimas. Um movimento sincero e generoso cobre dezenas de ações desonestas. Gestos de coração aberto e de generosidade baixam a guarda da maioria das pessoas, mesmo as mais desconfiadas. Uma vez que sua honestidade seletiva consegue abrir buracos no escudo delas, você pode ludibriá-las e atacá-las, manipulando-as como quiser. Um presente conveniente, como um cavalo de Troia, terá sempre o mesmo efeito. Regra 13. Quando precisar de ajuda, apele aos interesses das pessoas, não à compaixão ou gratidão. Se você precisar de ajuda de um aliado, não use aquela pessoa que lembrará de você por gratidão ou mesmo compaixão. Essas pessoas encontrarão um modo de ignorar você. Ao invés disso, descubra algo nessa ação ou favor que pode beneficiar você, mas ao mesmo tempo beneficiar quem faz o favor. E enfatize isso em sua proposta ou pedido. Essa pessoa irá responder de forma entusiasmada quando descobrir que pode ganhar ajudando você. Regra 14. Pose de amigo e trabalhe como espião. Saber mais sobre seus rivais é algo crucial. Use espiões para conseguir informações valiosas que irão mantê-lo sempre um passo à frente. Melhor ainda, banque você mesmo o espião. Em encontros sociais de mais classe, aprenda a posar. Pergunte coisas de forma indireta para deixar que as pessoas revelem suas fraquezas e intenções. Não há ocasião que não possa ser usada por um bom espião. Regra 15. Esmague totalmente seus inimigos. Todos os grandes líderes desde Moisés aprenderam que um inimigo temido precisa destruir totalmente seus oponentes. Às vezes aprendemos isso da pior maneira. Se a menor das chamas permanece acesa, por mais enfraquecida que esteja, pode voltar a pegar fogo de quando em quando. As perdas são maiores quando destruímos apenas até a metade, em comparação a uma destruição total. O inimigo se recupera e busca vingança com maior poder. Esmague-o, não apenas física, mas espiritualmente. Regra 16. Use a ausência para ampliar honra e respeito. Muita circulação faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e ouvido, mais comum se tornará. Se você já se estabeleceu em um grupo, temporariamente sair dele fará com que você seja mais falado e até mais admirado. Você precisa aprender quando deve sair, criar valor a partir da escassez. Regra 17. Mantenha os demais em terror suspenso e crie um ar de imprevisibilidade. Os seres humanos são criaturas com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nas ações dos outros. Sua previsibilidade dá a eles um senso de controle. Vire a mesa. Seja deliberadamente imprevisível. Comportamentos que não têm consistência ou propósito irão manter todos fora de controle e eles irão estar a todo momento tentando compreender seus movimentos. Leve isso ao extremo e essa estratégia pode causar intimidação e terror. Regra 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento pode ser perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão em todo lugar. Todos querem se proteger. Uma fortaleza parece algo muito seguro, mas o isolamento expõe você a ainda mais perigos do que o protege. Ele tira você do alvo das informações e o torna um alvo fácil e localizável. Melhor é circular entre as pessoas, encontrar aliados. Você precisa estar protegido de seus inimigos por meio da coroa. Regra 19. Saiba com quem está lidando e não ofenda a pessoa errada. Há muitos tipos diferentes de pessoas no mundo e você nunca deve pressupor o modo com que algumas delas irão reagir às suas estratégias. Perturbe, engane ou sobreponha algumas pessoas e elas gastarão o resto da vida em busca de vingança. Essas pessoas são lobos em pele de cordeiro. Escolha suas vítimas e oponentes com cuidado e nunca ofenda a pessoa errada. Regra 20. Não se comprometa com ninguém.
É o tolo que sempre corre para escolher lados. Não se comprometa com nenhum dos lados ou causas. Mantenha-se independente e torne-se o mestre dos demais, jogando pessoas umas contra as outras e fazendo com que elas persigam você. Regra 21. Finja-se de idiota para atingir um deles. Finja ser mais ingênuo do que é. Ninguém gosta de se sentir mais estúpido do que o próximo. O truque, entretanto, é fazer com que suas vítimas pareçam espertas. E não apenas isso, mas mais espertas do que você. Regra 22. Use táticas de flanqueio e as fraquezas a seu favor. Quando você está enfraquecido, nunca lute por questão de honra. Escolha render-se ao invés disso. A rendição dá a você tempo para recuperar-se, tempo para atormentar e irritar o vencedor e tempo para minar o poder dele aos poucos. Não dê a ele a satisfação de lutar e então derrotá-lo, para daí exigir a rendição. Ao oferecer a outra face, você ganha tempo e fôlego. Faça da rendição uma ferramenta de poder. Regra 23. Concentre suas forças. Conserve suas forças e energias mantendo-as concentradas em seu ponto mais alto. Você ganhará mais encontrando uma mina e mantendo-a enterrada do que simplesmente esvaziando todos os seus recursos. A intensidade é uma arma. Quando estiver à busca de recursos para aumentar seu poder, guarde sempre aquela arma secreta, a galinha dos ovos de ouro, pelo máximo de tempo que puder. Regra 24. Ensine o cortesão perfeito. O perfeito cortesão floresce em um mundo no qual tudo se limita ao poder e à destreza política. Ele se torna um ás na arte de agir de forma indireta, de elogiar, de criar superioridade e empresta o poder de outros de maneira graciosa. Aprenda a aplicar as regras da nobreza e dos cortesãos e não há limites para o quanto você poderá subir dentro da hierarquia de poder. Regra 25. Recrie a si mesmo. Não aceite os papéis que a sociedade impõe a você. Recrie a si mesmo e forje uma nova identidade, uma que comande o centro das atenções e nunca deixe a audiência aborrecida. Seja o mestre de sua própria imagem e não deixe que os outros definam como ela deve ser. Incorpore dramaticidade aos seus gestos e maneiras em público, aumentando a imagem de poder e criando um personagem que seja sempre lembrado. Regra 26. Mantenha suas mãos limpas. Você precisa parecer um modelo de civilidade e eficiência. Suas mãos nunca podem estar contaminadas com erros e más ações. Mantenha sempre as aparências usando uma legião de bodes expiatórios para afastar seu envolvimento. Regra 27. Jogue com a necessidade humana de criar cultos. As pessoas têm um desejo incontrolável de acreditar em algo. Torne-se o ponto focal desse desejo e ofereça a elas uma causa na qual acreditar, um novo culto a seguir. Mantenha suas palavras vagas e promissoras, enfatize o entusiasmo acima do racional e do pensamento objetivo. Dê a seus novos discípulos rituais para que conduzam e peça a eles que façam sacrifícios em prol de sua causa. A falta de uma religião única e organizada ou de grandes causas deverá criar poder para sua causa própria. Regra 28. Introduza ações com firmeza. Se você está incerto a respeito do curso de ação a seguir, nem mesmo tente. Suas dúvidas e hesitações irão infectar a execução. A timidez é perigosa. Melhor agir sempre com firmeza. Qualquer tipo de erro que você cometa deverá ser corrigido com ainda maior audácia. Todo mundo admira o firme e o decidido, mas ninguém presta honras ao tímido. Regra 29. Planeje tudo até seu final. O encerramento é tudo. Planeje suas ações até o final, levando em conta todas as possíveis consequências, obstáculos, viradas de sorte do caminho e reveses que possam ocorrer, tirando sua glória e concedendo a outros. Planejar tudo até o final tirará o peso das circunstâncias de seus ombros e você saberá até mesmo quando deve parar. Gentilmente guie a sorte e ajude a determinar seu futuro pensando sempre à frente. Regra 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. Suas ações precisam parecer naturais, ao menos quando executadas por você, assumindo um caráter fácil. Todo o esforço que você emprega, bem como os truques dos quais lança mão, devem ser ocultados. Quando você age, deve agir sem esforço, mostrando que poderia fazer até mesmo mais. Evite a tentação de revelar um trabalho duro, isso apenas levanta questões. Ensine a alguém seus truques e ele poderá usá-los contra você. Regra 31. Controle as opções. Faça os outros jogarem com as cartas que você distribui. As melhores tramas e enganações são aquelas nas quais você dá a uma pessoa uma aparente escolha. Suas vítimas sentem que estão no controle, mas na verdade são bonecos. Dê às pessoas opções que de qualquer maneira se revertam a seu favor.
Force-as a fazer escolhas entre dois males, ambos trabalhando a seu serviço. Coloque-as diante de um dilema, mas eles irão prejudicar-se qualquer que seja sua opção. Regra 32. Jogue com as fantasias das pessoas. A verdade geralmente é evitada pelo fato de ser cruel ou desagradável. Nunca apele para a verdade e a realidade, a menos que você esteja preparado para lidar com a raiva e o descontentamento. A vida é difícil e estressante, e assim as pessoas fabricam romances ou conjuram fantasias como se fossem oásis no deserto. Todo mundo se prende a elas. Há um grande poder quando controlamos as fantasias produzidas pelas massas. Regra 33. Descubra o ponto fraco do cara comum. Todos têm uma fraqueza, um buraco nas muralhas que os protegem. Essa fraqueza geralmente leva a uma insegurança, uma incontrolável emoção ou necessidade, mas também pode ser relacionada a um desejo secreto. De qualquer modo, uma vez que você encontre as fraquezas em comum nas pessoas, poderá usá-las como uma grande vantagem. Regra 34. Haja como um rei se quiser ser tratado como um. O modo com que você trata a si mesmo determina a maneira com que as pessoas o tratarão. De um modo geral, se você parece vulgar e comum, as pessoas irão agir com desrespeito. Para um rei, o respeito a si mesmo inspira nas demais pessoas o desejo de respeitar. Agindo sempre de modo real e com confiança em seus próprios poderes, você fará de si uma pessoa destinada a manter a coroa. Regra 35. Domine a arte do tempo. Nunca pareça estar com pressa. A pressa sabota o seu próprio controle das ações e isso piora ao longo do tempo. Sempre pareça estar sendo paciente, como se tudo o que estivesse por vir estivesse sob seu controle. Torne-se um detetive no momento certo, investigue o passar do tempo e o modo com que ele afeta as pessoas e passe a usar as tendências a seu favor. Aprenda a recuar quando não houver tempo suficiente para conduzir suas ações e a avançar ainda mais rápido quando elas certamente forem gerar frutos. Regra 36. Despreze tudo aquilo que não puder conseguir. O reconhecimento de um pequeno problema concede a esse inconveniente existência e credibilidade. Quanto mais atenção você der a um inimigo, mais forte você o tornará, e isso geralmente se revela um erro ainda pior quando você se dá conta disso e tenta consertar. Se houver algo que você queira, mas não pode conseguir, mostre desprezo por isso. Quanto menos interesse você revelar, mais superior irá parecer. Regra 37. Crie espetáculos inspiradores. Criar imagens e grandes gestos simbólicos é algo que cria uma aura de poder. Todo mundo responde a isso. Encene espetáculos ao seu redor e então encha-os de imagens chocantes e de símbolos chamativos que apontem para a sua presença. Maravilhados completamente pelas aparências, todos sequer perceberão aquilo que você realmente está fazendo. Regra 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se você fizer caso e for contra a tendência dos tempos, criando ideias fora do convencional e usando de métodos não ortodoxos, as pessoas irão pensar que tudo que você quer é atenção ou olhá-las de cima. Elas encontrarão certamente um modo de puni-lo por seu comportamento e por fazê-las se sentirem inferiores. Compartilhe sua originalidade apenas quando amigos tolerantes estiverem em cena, aqueles que você sabe que apreciam a inovação e o único. Regra 39. Mexa nas águas para pegar o peixe. Raiva e emoções são contraprodutivas estrategicamente. Você precisa permanecer calmo e objetivo, mas se você puder acender a raiva em seus inimigos e permanecer calmo ao mesmo tempo, irá ganhar uma vantagem. Tire o equilíbrio de seus inimigos, atente contra a vaidade deles de forma direta, de um modo que não o afete e permita que você fique no controle das rédeas. Regra 40. Despreze almoço grátis. O que é oferecido gratuitamente é algo perigoso. Geralmente isso envolve algum tipo de truque ou obrigação. Aquilo que vale a pena tem algum valor e precisa ser pago. Ao pagar aquilo que deve, você se mantém longe da gratidão, da culpa e da decepção. Também é inteligente geralmente pagar tudo o que deve. Não há necessidade de descontos e facilidade para quem está no topo. Seja livre com seu dinheiro e mantenha-o circulando, pois a generosidade é um sinal e um imã de poder. Regra 41. Evite caminhar sobre os passos de alguém mais poderoso. O que parece inicialmente ser algo melhor e mais original, cobra seu preço depois. Se você tem um mentor de sucesso ou um parente famoso, você terá sempre de atingir o dobro de suas realizações para que seja respeitado. Não se perca debaixo da sombra de alguém assim, e não se mantenha no passado. Estabeleça seu próprio nome ou identidade, mudando o rumo das coisas.
Livre-se de figuras paternas, de legados e ganhe poder brilhando de seu próprio modo. Regra 42. Atinja o pastor e as ovelhas irão se separar. Os problemas geralmente podem ser rastreados até que cheguemos a um único indivíduo, o manipulador, o arrogante, o bem-intencionado perigoso. Se você permitir que tais pessoas operem de forma livre, outros irão sucumbir junto à sua ineficiência. Não espere, contudo, que os problemas causados por eles se multipliquem e não tente negociar com essas pessoas. Elas são um caso perdido. Neutralize a influência deles depois de usá-los e afaste-os. Atinja a fonte do problema. Regra 43. Trabalhe os corações e mentes dos outros. A coerção cria uma reação que eventualmente se volta contra você. Você precisa seduzir as pessoas a quererem seguir na sua direção. Uma pessoa que foi seduzida torna-se alguém fiel e leal. E uma maneira de seduzir as pessoas é operando em suas fraquezas e em sua psicologia de forma individual. Reduza sua resistência trabalhando suas emoções, jogando com aquilo que as torna simpáticas e também com aquilo que causa medo nelas. Ignore corações e mentes das pessoas e você apenas fará crescer ódio contra você. Regra 44. Desarme outros com o efeito de reflexo. O espelho reflete a realidade, mas também é a arma perfeita para emboscadas. Quando você reflete seus inimigos, fazendo exatamente aquilo que eles fazem, eles não são capazes de desvendar sua estratégia. O efeito espelho os enfraquece e humilha, fazendo com que ajam de modo excessivo. Colocando um espelho em frente à psique deles, você os seduz com a ilusão de que compartilha de seus valores. Colocando um espelho em frente às suas ações, você ensina a eles uma lição. Poucos conseguem resistir ao poder do espelho. Regra 45. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude muita coisa de uma vez. Todos entendem a necessidade de mudança em termos abstratos, mas no nível cotidiano as pessoas são criaturas extremamente convencionais e conservadoras. Muita inovação pode ser algo traumático, que leva a revoltas. Se você é novo numa posição de poder ou alguém de fora tentando construir uma base de influência, precisa mostrar respeito pelo modo com que as coisas são tradicionalmente feitas. Se uma mudança é necessária, assegure-se de fazê-la tratando o passado de forma gentil. Regra 46. Nunca pareça perfeito demais. Parecer melhor do que os outros é sempre algo perigoso, mas o mais perigoso é parecer sempre alguém sem falhas ou fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos. É inteligente, por vezes, mostrar alguns defeitos e falhas e admitir a existência de vícios, de modo a evitar a inveja e parecer mais humano e até mesmo próximo. Apenas os deuses e a morte podem parecer perfeitos sem sofrer a punição para tal. Regra 47. Não passe por cima daquilo que conquista. Na vitória, saiba quando parar. O momento da vitória geralmente é um momento de grande perigo. No calor da vitória, arrogância e autoconfiança podem levar você a passar por cima de suas metas e atropelar aquilo que conquistou, indo assim longe demais e fazendo com que seus inimigos tenham uma oportunidade de derrotá-lo. Não deixe o sucesso subir a cabeça. Não há substitutos para o cuidado e o planejamento. Estabeleça uma meta e, quando alcançá-la, pare. Regra 48. Não assuma uma forma. Ao assumir uma forma, ao ter um plano visível, você abre espaço para o ataque. Ao invés de assumir uma forma para que seu inimigo possa explorar, mantenha a si mesmo adaptável e sempre em movimento. Aceite o fato de que nada é certo e que não há regra que seja imutável. A melhor maneira de proteger a si mesmo é sendo fluido e não assumindo formas, como a água, nunca tendo estabilidade ou uma cara constante. Tudo está sempre mudando. Conclusão. Como seria de se esperar, esse autor foi alvo de muitas críticas. Eu achei que o livro é uma boa leitura dentro de sua constante amoralidade e sua brutal honestidade. Mesmo se você não quiser colocar algumas das regras em prática, seria imprudente ignorá-las. Elas constituem muito do mundo que conhecemos hoje e são uma poderosa ferramenta para, pelo menos, reconhecer tais ações. Embora não possa concordar e assinar embaixo de cada uma das recomendações da obra-prima de Robert Greene, mesmo um estudante de história ou política no primeiro ano poderia sacar do bolso uma dezena de exemplos de cada uma das regras protagonizados por pessoas famosas. Leia um pouco mais sobre Steve Jobs e você verá que ele usava pelo menos metade dessas regras com frequência. Quanto mais você perceber o como as regras se aplicam à vida real, mais irá se dar conta de que em seu devido tempo e lugar poderá usá-las para equilibrar as coisas em seu favor.
o que espero que seja, de certo modo, benevolente. Na maioria dos nossos resumos de livros, tentamos adotar uma versão ponderada do princípio de Pareto, dando a você 95% do valor da leitura em 5% do tempo que levaria para ler o conteúdo todo. Neste caso, contudo, devo admitir que a leitura do resumo apenas traria metade do valor que o livro em si possui. Talvez, mais do que qualquer outro livro que já tenhamos resumido, recomendo a leitura deste best-seller para entendimento melhor de cada uma das regras. O autor incluiu no livro inúmeros detalhes, dicas e truques em relação a cada regra e um formato de história que torna a leitura realmente fácil. Com sua experiência na área de história clássica, o autor oferece uma grande riqueza de histórias fascinantes, tanto da Idade Antiga quanto das eras mais modernas, o que, no pior dos casos, pode representar um bom entretenimento.